Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Depois de várias sessões aí de quedas nas cotações, o mercado resolveu corrigir hoje os preços em Chicago e acabou encerrando aí com alta lá nas cotações dos principais vencimentos. Você que acompanha o mercado, aqui pelo Notícias Agrícolas, viu uma reação aí em torno de 9, quase 10 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender essa movimentação e quem nos ajuda nessa análise de hoje é o Vlamir Brandalize, está lá em Curitiba, direto da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu com o mercado hoje? Por que o humor inverteu aí, Vlamir? A gente vinha num viés de baixa aí, seguido, né, já de várias sessões seguidas, e hoje deu essa amenizada aí. Teve algum fundamento em especial acontecendo ou sendo verificado pelo mercado? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os nossos amigos aí que estão nos vendo aqui no Notícias. Alex, mais um dia técnico lá em Chicago, véspera de feriadão, né, da independência americana, pregão mais curto também hoje, né? Então, mercado que veio forçando para baixo já viu que o fundo do poço já foi batido e agora não tinha muito espaço, começou a reverter as posições, porque o mercado começou a se tornar comprador, aí muita gente comprando posições para pegar físico aí no futuro e aí as correções começaram a vir para o lado de cima, né? Porque o mercado de fundamentos ele é positivo. O mercado que estava nos últimos dias, o mercado negativo, foi um mercado técnico e de investidores, ou seja, os grandes fundos forçando para baixo, e hoje eles começaram a reverter as posições aí, começando a olhar um pouco aí, porque o quadro da safra americana não é nada favorável, né? Então, um dia positivo, mas ainda bastante técnico. Vlamir, quais são os fundamentos positivos que você cita aí, que podem alterar o rumo dos preços? Olha, Alex, como fator positivo, nós estamos mais uma semana com chuvas e problemas para avançar o plantio, ainda falta, no relatório da segunda-feira, o USDA apontava, faltava 8% das áreas para ser plantada de soja. As condições da semana não são boas para plantio, ainda está tendo chuvas, então está atrapalhando o produtor. Provavelmente vai chegar ao final de semana, não vai ter conseguido plantar todas as lavouras e já vamos estar praticamente quase no meio do mês de julho. E aí, dificilmente o produtor vai continuar avançando com o plantio. Então, é um risco de perdas grandes. E com isso, o mercado já começa a tentar imaginar o que o uso vai trazer no próximo relatório de área, né? Porque, como os números surpreenderam tanto para a soja como para milho na última sexta-feira, ambos em extremos ao contrário do que o mercado esperava, há uma expectativa que os números aí do novo relatório de plantio ele venha um pouco mais ameno, ou seja, não venha tão drástico para baixo no caso da soja e nem no caso do milho tão alto que nem veio. Então, o mercado já começando a se reposicionar com condição de área menor para milho, um pouquinho maior para soja, mas com a condição de qualidade de lavoura do momento, a safra de ambos os grãos aí está muito baixa aí perante as expectativas iniciais, né? Vlamir, deixa eu retomar um pouquinho aquele número que você passou, que é uma semana de conclusão de plantio nos Estados Unidos e que, por causa da chuva, pode ser que a gente tenha aí algum atraso, alguma dificuldade do produtor de dar sequência a esse plantio. Você falou de 8% da área a ser plantada. Isso é muita coisa? Praticamente 2.800.000 hectares ainda que faltavam para essa semana, Alex. E com isso, com o clima que está tendo agora, dificilmente eles vão conseguir, né? Porque na média, nas últimas semanas, aí eles sempre conseguiam plantar 2,5 milhões, 2,7 milhões, então, e mesmo na semana que teve condições muito boas de clima, não a semana passada, mas a semana atrasada, numa condição muito boa de clima, eles conseguiram só plantar 2.800, que seria o que resta ainda hoje, então teria que ter condição muito boa para conseguir plantar. E essa semana está com problemas, tem chuvas, tem dificuldade de entrar com máquina nos campos, então... Mas eles ainda podem avançar com o plantio da soja ou o risco vai aumentando, Vlamir? Cada dia que passa, agora o risco aumenta muito, né, Alex? Então a chance de pegar uma geada depois quando está formando a vagem de soja, como quando está começando, está formando a espiga do milho, ele cresce as chances e com isso o risco aumenta e as lavouras praticamente agora em diante não tem seguro, né? Nenhuma seguradora vai bancar o produtor
que plantar agora fora da época, né? Então, caminha para parte dessas áreas aí ficarem elas em repousio, no caso aí, né? Ô, Vlamir, mas vamos imaginar, hoje, essa semana também saiu o boletim de qualidade das lavouras por lá, e não mudou muito o quadro em relação à semana anterior, né? A gente ainda continua com índice relativamente baixo de lavouras em boas e excelentes condições. Quando a gente imagina que isso pode interferir na produtividade final das lavouras americanas e analisa que o fato de ainda ter quase 3 milhões de hectares a serem plantados e que, mesmo que eles sejam plantados daqui para frente, o risco é grande, a gente já consegue fazer algumas contas sobre o tamanho da área americana, certo? Exatamente, Alex. Isso que a gente fez aí, né, para alguns clientes nossos aí. E hoje até os dados começaram a circular em Chicago, talvez um pouco ele agitou um pouco a cabeça dos caras lá, que os caras não estavam fazendo contas. Então a gente avaliou a situação da safra aí de soja e de milho em duas situações, com o plantio se dando dentro do que o USDA apontou na última sexta-feira, tanto para soja como para milho, e com o plantio dentro da expectativa que o mercado trabalha. Então, vamos ao caso da soja. A soja, o USDA contou sexta-feira 32 milhões e 400 mil hectares. E o mercado trabalhava antes disso com 34,2. Então, são dois números diferentes aí, uma variação de 1 milhão e 800 mil hectares um para o outro. Mas o que a gente tem que levar em consideração são dois pontos, Alex. A qualidade das lavouras boas e excelentes, que é o que impacta mesmo, que traz a produção principal. E em anos normais de safra cheia, a safra americana teria que ter 3/4 das áreas entre boas e excelentes e 1/4 entre regular e ruim, e até péssimas. O que está acontecendo agora? Quase metade das lavouras estão entre ruins e péssimas, e tem só 54% entre boa e excelente. E nessa condição a gente fez os cálculos, avaliando todos os padrões de excelente, boa, regular, ruim e péssimo. O que a gente chegou, Alex? Uma área de 32,4 milhões de hectares, nessa situação que o USDA mostrou na segunda-feira, o potencial da safra americana, nesse momento, é 97,3 milhões de toneladas, se plantados os 32 milhões e 400, que foi o que o USDA falou sexta-feira, né? Se melhorar a qualidade, a tendência é melhorar um pouco esse potencial de safra. Se a área final que vem aí, que o USDA divulgue no próximo relatório, ela seja 34,2 milhões de hectares, que eu acho muito difícil de chegar também a esse número, em função do atraso todo, é provável que fique no meio desses dois patamares. Nessa condição de lavoura, nessa qualidade, ela daria 102,7 milhões de toneladas. Então, veja, ambos os números, mesmo com a área maior ou menor, eles são uma safra muito baixa, porque o ano passado foi 123,8 milhões de toneladas, né? Então, de qualquer maneira, nessa condição, mantida a qualidade da safra assim, a redução da produção é de 20 a 27 milhões de toneladas. O que vem pela frente? Eu acredito que vai melhorar a qualidade das lavouras com o passar do tempo, mas ela não vai chegar ao patamar que teve aí no ano passado, de ter mais de 70% das lavouras boas excelentes, e aí não vai ter o potencial de chegar a uma safra aí que nem se projetava inicialmente, de 112, 113, alguns falavam em 115 milhões de toneladas, e em função desse início muito ruim das lavouras, e dificilmente ela consegue se recuperar no período aí de desenvolvimento de agora em diante, Alex. Pois era isso que eu queria questionar com você. Alguns analistas estão indo pela linha de que a soja tem um poder de recuperação. Se as condições climáticas vierem a favorecer daqui para frente, que a gente poderia voltar a ter safra cheia lá nos Estados Unidos, ou pelo menos dentro daquelas expectativas iniciais lá do USDA. Como é que você analisa isso, Vlamir? Olha, Alex, para ela chegar acima de 110 milhões de toneladas, ela teria que melhorar aí as áreas boas excelentes para casa de 70%, e as lavouras ruins e péssimas teria que estar na faixa de 5 a 7%. Então, cair muito as lavouras ruins e péssimas e melhorar muito as lavouras
boas e excelentes. E teria que ter outro fator importante, Alex. A área teria que ter... Olha o transporte da soja passando aqui. O trenzinho aí, né, Vlamir? Deixa ele passar aí. Transporte da riqueza brasileira. É isso aí, sem dúvida. É o nosso caro-chefe aí, que nem o relatório da CSEX divulgado na segunda-feira aí, que mostrou a soja liderando a exportação no mês de junho, né? Então, com quase mais de 3,7 bilhões de dólares de soja e farelo e óleo em junho, contra o segundo na pauta de exportações, que foi o minério de ferro, com 2 bilhões. Então, a soja quase o dobro do segundo colocado na pauta de exportações brasileiras. Mas vamos voltando à análise aqui com relação ao quadro. Então, para nós termos aí algo perto de 110 milhões de toneladas, teria que ter essa qualidade de lavoura melhorada muito nas próximas, vamos dizer assim, 8 semanas. Hoje a gente tem um índice de 54% de boas e excelentes, certo? Exatamente, 54%. Vamos supor que na semana que vem o USDA venha com alguma melhora, vai dar para uns 56%. Então, ele tem que passar praticamente todas as semanas, nas próximas 8 semanas, com melhorias constantemente, toda semana tendo algum ganho de qualidade, que é muito difícil acontecer isso. Sempre tem uma semana que você melhora, na outra você piora um pouco, não é uma condição regular de seguir sempre melhorando. E a área teria que ser acima de 34 milhões de hectares, Alex, tem mais esse ponto, né? Porque a área... O ano passado teve safra de 123 milhões de toneladas, 123,8, mas a área foi 36 milhões e 200 mil hectares. Então, a área foi muito maior do que a área projetada inicialmente desse ano. Já há uma expectativa que a área ia ser menor, ia ser 2 milhões de hectares a menos, pelo menos, e é possível que feche 2 milhões e meio, perto de 3 milhões de hectares a menos. Então, mesmo assim, a chance de passar muito de 110 milhões de toneladas é um quadro muito raro de ser atingido, em função de que teria que ter uma área maior do que as projeções aí que estão no momento, e a qualidade das lavouras teriam que ser melhorada semana a semana nas próximas 8 a 10 semanas. Então, é uma situação que eu também nunca vi na história da soja americana, que nem diz um nosso amigo, um conhecido nosso, não desse nosso amigo que está aqui no Hotel Moro, aqui em Curitiba, já nunca na história desse país... É uma frase conhecida essa, Flamengo. Eu nunca vi na história da soja americana, que a gente acompanha aí há muito tempo, a condição de evolução de qualidade durante 8, 10 semanas seguidas, sempre melhorando. E também nunca vi 8, 10 semanas piorando. E também numa condição de arranque de safra tão ruim que nem agora, onde tem quase metade das lavouras de regular a péssimas, dela conseguir se recuperar e chegar lá na frente e ter altas produtividades. Isso é muito difícil de acontecer numa condição americana. Né? Agora, Vlamir, mesmo com essa produção aí na casa dos 100 milhões, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, enfim, a gente tem que lembrar dos estoques, os estoques nas mãos dos produtores americanos. Ainda assim, a gente não teria uma oferta grande a ponto de impedir um avanço muito grande das cotações? Sim, com certeza, Alex. Um avanço muito grande é que alguns malucos aí andavam falando uns tempos atrás que a soja ia a 12, 13 dólares aí em Chicago, aí, em função de que se a safra viesse a faixa de 100 milhões ou menos. Mas... Porque nós temos estoque lá nos Estados Unidos, que vai ser estoque de passagem, é perto de 30 milhões de toneladas. Uhum. É um dos maiores, é o maior estoque de passagem deles. Mas se a gente tiver uma queda de safra aí perto de 20 milhões de toneladas, como está projetado, ou 15 milhões, ou 18 milhões, alguma coisa assim, ele já vai comer metade desse estoque, Alex. E é provável que para frente os chineses voltem a comprar mais lá nos Estados Unidos, e isso também impacta nos estoques. E nós temos que levar em consideração o seguinte, outro fator importante, Alex. O presidente deles, lá, o Trump, é um político, né? Então, e o ano que vem é ano de eleição. Ele não vai passar o ano da eleição sem fazer algum acordo importante aí com os chineses para trazer mais algum fator novo de apoio político para ele. Então, esse ano provavelmente ainda vai ser de muita luta nessa questão comercial dos dois países,
mas provavelmente para frente ele vai ter que dar um aceno positivo para trazer de volta o otimismo e o apoio de todo o produtor americano, que ele tá perdendo nesses últimos tempos, que é o produtor que vota no Partido Republicano. Os produtores agrícolas do meio oeste, o setor rural americano, grande parte dele é conservador e é republicano, é do partido do Trump. E para ele manter esse apoio forte, ele vai ter que trazer algum aceno positivo com relação à demanda externa e favorecer para eles, porque até agora, nesses últimos 2 anos, o Trump ele bateu na China, que é o maior comprador de soja deles, ele bateu no Japão, que é grande comprador de milho, ele bateu no México, que é o maior importador mundial de milho e o maior importador de milho dos Estados Unidos, ou seja, ele bateu em todo mundo que é comprador do agro deles. Então, ele vai ter que começar a trazer algum apoio agora, algum apelo, para trazer de volta esse eleitor americano aí que é do agro deles, né? Agora, você falou que 12 é exagero, mas qual o número que te vem à cabeça com ao se confirmar, em se confirmando esse número de produção em torno de 100 milhões, mais estoque de 30? Olha, que eu vejo a situação é um quadro passando aí para a nova safra americana, um quadro ajustado dentro da normalidade. Eu já vejo daí o próprio estoque do próximo ano aí com a safra. Eu acredito que há um potencial da safra americana aí com a recuperação do clima aí para frente vir aí na faixa de 105, 107 milhões de toneladas. E esses números que a gente citou aí são números de projeções do momento, dessa condição de qualidade de lavoura. E eu também acredito que vai melhorar a qualidade da lavoura, porque se mantidos essa condição aí, a tendência é talvez a safra seja menor ainda, né? Porque vai começar a deteriorar muita área. E aí a safra 105, 108 milhões, vindo aí na faixa de 15 a 17 milhões abaixo do ano passado, e com isso vai comer metade dos estoques já de passagem americana. E com algumas vendas adicionais aí com a China, eles voltam para ter estoque de 12, 14 milhões de toneladas de passagem, que é o normal para eles. Não, mas eu digo em termos de preço. Você falou, Ah, alguns falaram que podia chegar a 12, 13 dólares por bushel, né? Mas se esse patamar é exagero, qual que é a sua perspectiva? continuamos vendo uma janela de soja aí entre 9 e 10 dólares, Alex. Ah, 10 é? dólares, se realmente vier mais perto de 100 milhões ou abaixo, aí nessa condição aí, e de 9 a 9,5 dentro de uma safra de 103, 105 milhões, 107, de 9,30, 9,60 dentro dessa janela aí a soja, dentro desse nível, o que daria uma condição para o produtor americano, vamos dizer assim, de cobrir as suas contas, porque ele vai ter um subsídio. Esse ano o governo aprontou aí, né, 14,5 bilhões de dólares de apoio ao setor agrícola lá, principalmente soja e milho, e mais soja do que os outros, né? E então daria um fôlego para o produtor americano para trabalhar dentro de uma normalidade aí, não tendo uma margem de lucro interessante, mas pelo menos cobrindo as contas, né? E também servindo de apelo aí para continuar a demanda forte na China e na Ásia e nos países que estão em crescimento, sem ter causado impacto aí com relação ao custo de produção da ração, né? Sem dando uma margem de esmagamento positiva aí para os esmagadores, principalmente chineses, né? Muito bem. Bom, você fez essas contas aí para a soja para gente. Para o milho você também tem esses números, Lamir? Para o milho também temos. O milho também não fizemos também em duas condições de área, né? A primeira área é com relação ao que o mercado esperava, 36 milhões e meio de hectares, e a segunda área, 37 milhões e 100 mil hectares, foi que o USDA apontou sexta-feira aí no relatório de plantio da última semana, né? Então, o que a gente conseguiu ver aí na condição de lavoura? Atualmente tem 56% de áreas boas e excelentes. Ela está um pouquinho melhor que a soja, mas não muito melhor. Mas as áreas ruins e péssimas estão maiores, ou seja, tem 12% de lavouras ruins e péssimas, a soja tem 11%. Então, no frigir, as duas lavouras estão muito parecidas, ou seja, são lavouras muito ruins para começo de safra. E o milho tem dificuldade maior de recuperação do que a soja. Então, o potencial de evolução depois para o milho e recuperar é menor, bem menor do que existe na soja. E o que a gente viu de números de projeção para essas condições aí de safra?
Na área de 36 milhões e meio de hectares, nós estamos vendo uma safra de 349,5 milhões de toneladas. A projeção inicial, em março, ela dava 381,8, então ela é uma safra praticamente de 32 milhões e pouquinho de toneladas abaixo do que se projetava no mês de março. E a safra com 37,1, vamos que o USDA confirme que fechou realmente a área em 37,1 milhões de hectares, nós estamos vendo nessa condição de lavoura uma safra de 355,2 milhões de toneladas. Ou seja, também é uma safra muito menor do que era a projeção. A safra é menor do que a oferta e demanda e exportações americanas, que devem passar de 375 milhões. Nessa condição aí, ambos os casos devem ter uma queda de estoque americano de milho na casa de 15 a 25 milhões de toneladas. E os estoques americanos vão ser muito baixos de milho. E isso também afeta o estoque mundial, que já está em queda já pelo segundo ano seguido, né? A demanda de milho ela já está há 2 anos que está sendo maior do que a oferta. E com isso nós vamos para o terceiro ano de milho tendo uma demanda maior que a oferta. E aí as cotações em alta, e dá para ver que hoje o mercado do milho puxou fortíssimo aí, quase 20 pontos de alta, em função de que ele também trabalhando muito técnico, mas ele está olhando que os fundamentos do milho são muito positivos, né? O mercado do milho para 2020 e 2021 é de cotações em alta, porque nós não temos produção suficiente para atender demanda nem em 2020 e provavelmente nem em 2021 vai ter. Então, essa condição favorável para milho, né? Uma situação do milho bem mais favorável que da soja. E pelas suas contas aí, Vlamir, mesmo com essa ampliação de área estimada aí no último relatório, ainda assim 355 milhões de toneladas é muito abaixo dos 380 milhões de toneladas, quase 381 aí, esperados inicialmente, antes de iniciar o plantio, né? Exatamente. Então, vamos analisar nesse caso. Vamos que as lavouras melhorem de qualidade, que é provável vai acontecer, melhorar um pouco na condição. Mesmo assim, nós teríamos uma safra americana provavelmente entre 355 e 365 milhões de toneladas, que ela é muito menor do que os anos anteriores, né? Então, e mesmo assim ela é menor do que a demanda em exportações, que deve passar de 375 milhões. Então, o quadro do milho, mesmo melhorando muito as lavouras, ele não vai conseguir suprir a oferta e demanda. Então, esse fundamento do milho é muito forte lá, né? Muito bem. E qual que é o patamar de preço que, em se confirmando aí esse potencial produtivo, esse potencial de produção para o milho, o mercado tende a trabalhar, Vlamir? Olha, o mercado de milho já está muito perto do que a gente espera para ele, já entre 4,10, 4,15, 4,70, 4,80. Não esperamos aí que venha furar os $5. Então, o que se espera, consolidando essa safra menor americana, é trabalhar mais perto de 4,5 a 4,80 as posições dentro desses patamares, que ainda assim ele seja um produto viável para o consumidor, não afete o fator custo de produção de ração e afete o fator demanda, no caso de demanda de ovos, de leite, de carnes, e ele seja um número que remunere os produtores para estimular a produção, para tentar voltar a um equilíbrio, né? Conseguir produzir talvez daqui a 2, 3 anos, conseguir ter uma safra que atenda a demanda, né? Porque agora, nesse ano, não vai atender a demanda, provavelmente em 2020 também ainda não chegará o volume suficiente para atender a demanda, e até lá os estoques vão cair muito, e aí precisaríamos ter uma safra em algum momento, no segundo ou terceiro ano para frente, em que a produção venha a ser um pouco maior que a demanda para equilibrar os estoques, né? Porque os estoques estão em queda e devem continuar em queda por mais uns 2 anos. E tem mais um fator novo no milho, né? A demanda da China, que a China está entrando efetivamente na era do etanol, e a partir do ano que vem ela vai usar a mistura de 8% de etanol na gasolina, né? Então, e eles vão usar o etanol de milho produzido por eles, porque eles têm uma demanda muito grande de DDG, que é um subproduto da industrialização do milho, né, para a produção de etanol, e isso vai acabar aumentando muito a demanda de milho dentro da China. Então, isso vai trazer a China para ser grande importadora de milho nos próximos anos.
Então precisamos ter mais milho, né, Alex? Muito bem. Agora, mercado interno, Wlamir, para a soja, como é que estão os negócios e o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Olha, Alex, a semana é a semana de feriado americano, amanhã também feriado lá no dólar praticamente vai estar meio parado por aqui. Hoje é um calmaria no dólar e acabou dando uma calmaria na soja. R$ 81,5, R$ 82 reais é que está nos portos brasileiros e flutuou, vamos dizer assim, uns 50 centavos, a melhor do que ontem, mas não estimulou negócios. Aí a gente conversou com alguns aí, não mostraram indicativos de negócio, não houve fechamentos. E também na safra nova, na faixa de R$ 81, R$ 82, aí para maio, junho do ano que vem, também não está tendo vendedores, porque tanto no curto prazo como na safra nova, o pessoal já conseguiu vender com valores maiores. Então, a safra atual já está bem negociada e o pessoal que tem soja está capitalizado e indica que vai vender lentamente, não vai ser uma pressão de oferta muito rápida. E a safra nova, o pessoal já vendeu aí a 85, 86 futuro, agora vai esperar um pouco para ver uma nova onda de alta que possa vir à frente e aí começar a voltar a vender um pouco mais. Então, muito lenta, a semana está muito calma de negócios e provavelmente vai fechar a semana sem novidades. Aí vai esperar vir o novo relatório das lavouras aí na segunda-feira do USDA para ver se tem aí alguma novidade com relação à qualidade das lavouras. Vai que alguns estavam me comentando, vai que na segunda-feira o USDA derruba ainda mais a qualidade das lavouras americanas e aí traria mais um choque de pressão altista lá e aí sim poderia trazer números mais atrativos e também junto nós poderíamos ter uma nova pressão positiva sobre os prêmios, né? Então, você falou preços entre 81,5 e 82. O que atrairia a venda, Wlamir? Olha, hoje os vendedores apareceriam a partir de 84, que a gente tem sentido aí. 84, 85 já teria boas ofertas. A 81, 82 aí, que é os níveis que está indicando, quase não tem ninguém. Talvez 83 apareça alguma coisinha, mas vendedor efetivo que a gente sabe que vai aparecer é para fazer a partir de 84, 85. Aí sim tem vendedores já com posições abertas para fechar nesses níveis, né? O Samuel Luz de Sabáudia, ele pergunta por que o preço pago ao produtor no interior, por exemplo, no norte do Paraná, está mais pressionado do que nos portos. É frete? Frete, nesses últimos dias agora o milho está sendo transportado para os portos, aí o movimento deve crescer muito para milho, então ainda tem muita entrega de soja comprometida para julho e começo de agosto, tem muito milho agora, então o frete ele pressiona sim, o frete está pressionando e daí acaba sendo pressionado ainda, acaba caindo mais no produtor do que houve a retração no porto nos últimos dias, então muita gente falando no interior teria caído 2, 3, 4 reais a saca nos últimos 10 dias, e no Porto caiu 2, 3, um pouco menos, né? Então, o principal fator é a pressão que está tendo nesse momento de pico de transporte de grãos aí para os portos, é o frete, né? O Guilherme pergunta para você qual influência pode ter essa alta de hoje do milho lá em Chicago nas cotações internas, as cotações aqui no Brasil, Wlamir. Olha, hoje não teve muito, não, porque os compradores estão já cobertos para o mês de julho, não tem espaço para colocar novos negócios em julho. Agosto também já está bem comprometido, então não está tendo muita pressão de compra para curto prazo. O pessoal quer milho de setembro, outubro, mas não tem vendedores aí para entrega futura, né? Então, o mercado ele é positivo para as posições mais longas, para embarque para frente, e para curto prazo não está tendo, por isso que a pressão hoje não teve uma evolução nas cotações do milho interno e também na hora que o pregão estava rodando lá em Chicago, também nós estávamos com o dólar em queda aqui, então acabou anulando praticamente os ganhos altos que tivemos em Chicago. Nós tivemos uma evolução do milho em dólar, mas na posição do milho nominal em reais ainda não mudou muita coisa. Não. Mas a tendência do milho no mercado interno é de alta, Wlamir? Olha, ele é de estabilidade para leve alta, sim. Agora ele está buscando patamares mais sólidos, aí acima de 4 dólares e 15, 4,20 na maioria dos meses, buscando consolidar esses níveis, aí as posições mais adiante aí para perto de 4,5.
e talvez o prêmio comece a ser um pouco mais atrativo também para as exportações novas brasileiras, né? Então, mais um fator. Eu acredito que vai ter demanda, e cada dia que passar e cada semana que passar que mostre qualidade de safra americana não melhorando, a tendência é que os compradores, os importadores comecem a firmar mais aqui para garantir abastecimento. Muito E bem. aí melhora as posições. Legal. Meu caro Vlamir, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo números interessantes aí para serem discutidos e, enfim, que vão ajudar o produtor a se planejar. Obrigado por enquanto e volte sempre. É isso aí, Alex. Um bom meio de semana, né? Agora vamos esperar a neve aqui. É verdade. Vem frio, hein, Vlamir? Você prepara aí. Agora temos que arrumar uma camisa mais comprida, né? Vai chegar 2 anos abaixo de zero, então já precisa uma camisa de manga longa. É isso aí. Boa sorte para você com frio aí, Vlamir. Abraço, Abraço. Alex. Tá aí o Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, conversando com a gente e trazendo as informações do mercado. Vlamir fez as contas e ele não acredita em safra grande nos Estados Unidos, não. Recuperação das lavouras pode até acontecer, mas o índice de lavouras ruins, péssimas, ruins e irregulares ainda é muito grande no caso da soja. Tem quase metade das lavouras nessas condições lá nos Estados Unidos, e mesmo que haja uma recuperação dessas condições, essa recuperação não seria suficiente ou do tamanho necessário para reverter ou trazer uma tranquilidade maior para a oferta nos Estados Unidos. Essa é a opinião do Vlamir Brandalize. É claro que a gente coloca todas as opiniões dos analistas aqui para que você, produtor, possa analisar, possa entender e, claro, se planejar em função daquilo que você mais acredita. Então, vamos aos preços, vamos aos números de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, e eu começo mostrando a situação da soja. Um ganho aí de 10 pontos nos principais vencimentos. Julho acabou encerrando a 8,85. No caso de julho, o ganho foi de 9 pontos, mas os demais vencimentos, o agosto, por exemplo, subiu 10 pontos a $8,89 por bushel. Setembro, 8,96, 10,25 de alta. Novembro, $9,08 por bushel, 10 de alta também. Vamos aos números do milho. Milho subiu bastante. Quase 20 pontos de alta aí no primeiro vencimento, julho, $4,33 por bushel, 19,5 pontos de elevação. Setembro, $4,36 por bushel, 17 pontos mais 75 de alta. Dezembro, $4,41 por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. E o março de 2020, $4,48 por bushel, 13,5 pontos de elevação. E para finalizar, o trigo, que também teve um dia positivo, subiu para julho 14,5 pontos a $5,18 por bushel. Setembro, $5,14 por bushel, 10 pontos mais 75 de alta. Dezembro, $5,25 por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. E março de 2020, $5,37 por bushel, subindo aí 8,5 pontos. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.